Boa tarde a todos. Meu nome é Isadora Siqueira e eu sou analista de Customer Success da TOTUS. Nós preparamos esse webinar para apoiar sua empresa em relação aos relatórios do Chef Web. Informo que nós vamos enviar a gravação para o seu e-mail e também vamos disponibilizá-la no nosso canal do YouTube. Caso você tenha alguma dúvida, pode usar o bate-papo que nós vamos responder ao final. Hoje nós vamos contar com a apresentação da nossa analista de suporte, Ivani Romano. Boa tarde, Ivani. Boa tarde, Isadora. Boa tarde a todos. Como a Isadora informou, meu nome é Ivani Romano. Eu sou do suporte, da equipe de suporte do Food Service. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais relatórios do Chef Web, tá? Como nós não estamos contando com o apoio de nenhum especialista hoje, todas as dúvidas elas serão respondidas através de e-mail. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, deixem no chat que nós vamos fazer todo o levantamento e enviar as respostas para vocês, tá? Bom, nós vamos falar sobre vários relatórios e quais as funções sobre eles, tá? Caso tenha alguma dúvida, ficou algum relatório que vocês gostariam que seja realizado um treinamento específico para poder explicar como que ele funciona, é só deixar também informado no campo de pergunta, tá? Que aí no bate-papo que a gente consegue fazer um novo treinamento dando ênfase somente nos relatórios mais pedidos. Bom, a nossa agenda de hoje ela é composta pela introdução dos relatórios, o dashboard, principais relatórios e o pivô dinâmico. Bom, para que os usuários tenham acesso aos relatórios, é necessário que os funcionários ou funcionário do operador tenha acesso, direitos de acesso referente ao módulo de relatórios, tá? Então, esse funcionário, ele precisa estar cadastrado no Chef Web e ter todos os direitos de acesso inseridos de acordo com o relatório. Então, você faz o filtro buscando pelo módulo relatórios e seleciona quais os relatórios o funcionário tem direito a poder visualizar. Posso fazer essa verificação, é só salvar. Bom, os relatórios eles estão disponíveis, tá? Estão dispostos por grupos. Quando você localiza os relatórios, eles vão estar assim dispostos por grupo, por módulo. E para poder verificar, por exemplo, assim, eu quero ver todos os relatórios referente a comissões. Existe esse ícone aqui, essa setinha aqui. Se você clicar, ele vai expandir e vai mostrar todos os relatórios referente a esse grupo, tá? É possível localizar os relatórios pelo código, sabendo o número do relatório, ou pelo nome. Por exemplo, eu quero usar um relatório que tenha a palavra-chave venda, ou então que a descrição dele seja venda. Eu consigo informar aqui, ele vai trazer para você todos os relatórios referentes a esse nome ou essa descrição. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o dashboard. O dashboard nada mais é do que aquela telinha com alguns indicadores que aparecem na tela inicial do Chef Web. Quando você loga no Chef Web, ele apresenta essa telinha aqui, tá? Dentro dele, a gente consegue verificar os valores de descontos, de cancelamentos, faturamento bruto, faturamento líquido, ticket médio, contas a pagar e contas em atraso, tá? Todas essas informações, elas podem ser filtradas por data atual, data anterior, mês atual ou mês anterior. Se você tiver logado no Chef Web por algum tempo, só que não tá mexendo nele, esses valores eles vão ficar parados, tá? Para poder atualizar, é só clicar aqui em Auto Refresh. Aí ele vai atualizar todas as informações referente ao dashboard. Para poder voltar, se você estiver em qualquer tela do Chef Web, basta clicar aqui em cima, tá? Na telinha, aqui, tá vendo o Chef Web? Clica aqui em Home, ele vai aparecer essa tela para vocês. Agora eu vou falar um pouquinho
sobre os principais relatórios, tá? Lembrando que para poder encontrar os relatórios, lá na tela inicial do Chef Web, você vai digitar no campo de busca relatórios. Ele vai abrir aquela telinha lá, trazendo todos os relatórios que o operador tem acesso, separados por grupo, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os relatórios de faturamento. Alguns dos relatórios de faturamentos contidos dentro do nosso sistema. O relatório 3, ele é o de faturamento por tipo de pagamento. Ele vai exibir o faturamento da loja por período e forma de pagamento, dentro do período selecionado, tá? Informado nos filtros. O 4, que é o resumo de movimento, ele vai exibir um relatório resumindo toda a movimentação da loja. O 5, que é o balancete, ele vai trazer um relatório contendo todas as receitas e despesas descrito por mês. Aí lembrando que dentro desse relatório os valores de crédito, valores de crédito das contas correntes assinadas vão ser abatidos. O 48, que é o giro de mesa, ele vai trazer uma lista informando a quantidade de vezes que uma mesa foi utilizada durante um determinado período e o valor de faturamento daquela mesa. 49, que é o faturamento por período. Ele vai exibir o faturamento da casa dentro de um período selecionado. Aí ele vai trazer descrito por dia a dia e dividido entre os turnos manhã, tarde e noite. Tá? Esses daqui são os nossos relatórios de faturamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os relatórios de clientes. Dentro dos relatórios de clientes, a gente tem o 27, que é o de cortesia, que ele vai trazer uma lista com as cortesias e visualizando todo o consumo do cliente. Temos o 28, que é o de assinadas, que ele traz um controle de assinadas, visualizando o consumo do cliente. Temos também o 33, que é o consumo de clientes por produto. Ele vai trazer uma lista de clientes que consumiram um determinado produto. Então, o produto X, todos esses clientes aqui consumiram este produto. Temos o 71, que é o produtos por cliente, que ele é o oposto do 33. Ele vai exibir de um cliente todos os produtos que ele consumiu. O 73, que é o relatório de fidelidade detalhado, ele vai mostrar quais os clientes utilizam fidelidade e quais os produtos mais trocados. O 103, que é o controle de assinadas, que diferente do 28 de assinadas, ele vai trazer um controle completo referente às assinadas por status, cliente e loja. A gente tem o relatório 204, que é o de pedido de venda histórico do cliente. Ele vai trazer uma listagem de pedido de venda por histórico de clientes. Tá? O 240, consumo de clientes por empresa. Ele vai trazer uma lista de clientes cadastrados por empresa que consumiram, tá? E o 241, que é o consumo por empresa, ele vai trazer o consumo desmembrando somente as empresas, tá? Sem descrever os clientes. Aí temos o 242, que é a listagem de cliente, que ele vai trazer uma lista contendo todos os clientes cadastrados no sistema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os relatórios de produtos e estoque, tá? Esses relatórios, eles são mais quantidades, então eu vou falar um pouquinho sobre eles. E em seguida eu vou falar um pouquinho sobre os principais relatórios e qual a função de cada um. O 23, que é o de estoque de produtos, ele vai trazer um relatório mostrando todo o estoque de produtos naquele período. O 24, que é a lista de produtos, ele vai trazer todos os produtos que estão cadastrados para venda. 25, que é a listagem de produtos compostos e processados, ele vai trazer uma lista estratificando quais são os produtos que estão marcados como compostos e processados. O 26, que é a lista de observações, que ele vai imprimir, vai gerar uma lista com todas as observações cadastradas. O 40, que é a saída de almoxarifado, ele vai trazer uma lista de todas as saídas de
de almoxarifado realizada em um determinado período. O 41, que é a listagem de inventário, ele vai trazer uma lista com todos os inventários realizados dentro de um período. O 47, que é o estoque auxiliar de produto, ele vai trazer um relatório com todas as quantidades de produtos em estoque auxiliar e no estoque principal. O 42, que é a listagem de transferência entre lojas, ele vai trazer todas as transferências realizadas entre as lojas, de acordo com a data, o período selecionado. E o 53, produção e perda de produtos. Ele vai trazer uma lista das produções de produtos que foram realizadas dentro de um período, e dentro desse relatório tem a opção para detalhar todas as perdas daquele produto. Além desses, nós temos o relatório 55, que é a análise de produtos. Ele vai exibir uma análise de todas as entradas e saídas de um determinado produto por período. O 56, que é sugestão de produção e compra. Ele é um relatório comparativo entre 2 semanas, que ele vai te dar uma previsão uma sugestão de quanto seria o que deve ser produzido ou comprado para poder ser vendido no restaurante. E ele também apresenta qual foi o clima dos dias da semana que foi escolhido. O 58, que é a listagem de fornecedores, ele vai trazer todos os fornecedores cadastrados. O 84 é o extrato de recursos, que ele exibe um histórico de movimentação de estoque dos produtos por tipo de operação. O 78, que é a listagem de itens com identificação, ele vai trazer a lista de produtos com identificadores cadastrados, apresentando o status atual do produto e do identificador e a data da última atualização. Tem o relatório 86, que é a cobertura de estoque. Nele é possível visualizar a curva ABC por cobertura de estoque, e o 131, que é a auditoria de estoque. Ele vai trazer as quantidades de entrada e saída de produtos. Bom, quando a gente abre os relatórios, ele aparece no canto inferior esses botões aqui, tá? Mostrar campos, que você consegue adicionar ou remover uma coluna do relatório. Eu vou falar mais especificamente dele mais para frente. O propriedades, que você consegue configurar, você consegue moldar o seu relatório para que ele tenha a aparência que você precisa, como, por exemplo, configurar a quantidade de linhas, habilitar a visualização de maiores valores e curva ABC. Dentro do propriedades tem várias informações que você consegue alterar para poder o seu relatório sair com a cara que você deseja. O atualizar, que ele vai exibir novamente o filtro para você atualizar a busca do relatório, como por exemplo, eu fiz a consulta de um relatório do período do mês de junho, agora eu quero fazer do mês de julho. Eu clicando em atualizar, eu consigo alterar as informações de filtro. E imprimir, ele vai gerar um arquivo para salvar, tanto em Excel, CSV ou PDF. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre alguns relatórios que são os mais utilizados. O relatório 2, que é o de comissões de atendente, ele tem 2 colunas que a gente gosta de frisar para especificar como que é. O relatório de comissões de atendente, ele traz todos os valores de vendas recebida com serviço, tá? Então, aqui existem 2 campos, que é o campo esperado e o campo realizado. Esse campo esperado, ele vai trazer todas as vendas feitas com serviço, incluindo aquela que tem a possibilidade de retirar o serviço do pedido. E o realizado vai trazer somente as vendas recebidas com serviço, tá? Aí aqui tem os outros campos referente a esse relatório, mas a gente gostaria de frisar esses 2 campos, que é o que geralmente tem dúvida. O relatório 144, que é o de caixas conciliados. Dentro dele, a gente consegue ver
todos os caixas que já foram conciliados. Aí dentro dele a gente tem toda a visualização do número de fechamento, a data do fechamento, o operador da abertura, o operador da conciliação, qual a forma de pagamento, qual o valor conciliado, o valor do sistema, a diferença e o valor do fechamento. Todas essas informações, elas são estratificadas dentro desse relatório 144. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o 44, que ele é o de diferenças de caixa. Quando é realizado a conciliação de caixa, mas, por exemplo, teve uma divergência, porque no sistema deu um valor e o operador, seja por erro na hora de lançar, ou seja porque ele fez uma retirada de valor e não informou no fechamento, ele vai trazer aqui a divergência, o valor apurado e o valor do sistema. Se houver alguma divergência entre esses dois fechamentos na conciliação, ele vai gerar essa diferença dentro desse relatório. Então, aqui dentro do relatório 44, a gente consegue ver todas as diferenças geradas dentro da conciliação de caixa. Agora, o relatório 68, que é o de conciliações pendentes, nele vai trazer todas as conciliações que ainda não foram feitas, tá? Todas as conciliações que estão pendentes de conciliação. A gente sempre orienta que seja realizada a conciliação do dia dentro do mesmo período, por exemplo, o movimento de ontem eu vou fazer a conciliação hoje, porque aí consegue ter um controle melhor, um controle maior, e não acumula muitas conciliações para poder ser realizada. Lembrando que a conciliação de caixa, ela impacta diretamente nos relatórios, então a gente orienta que as conciliações sejam feitas adequadamente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o relatório 56, que é o de sugestão de compra. Eu já tinha falado um pouquinho sobre ele, tá? O nosso sistema, ele faz assim, dentro desse filtro, você consegue selecionar 2 semanas. Por exemplo, assim, eu quero saber, de acordo com as últimas 2 semanas aqui, as minhas vendas, quais foram as minhas vendas das últimas 2 semanas? Porque a partir delas, eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto eu vou vender nas próximas 2 semanas. Então, ele vai fazer um cálculo de média de valores consumidos, produtos consumidos nesses dias. E uma outra coisa que ele também tem, dentro desses dias selecionados, tem a previsão do tempo, como que foi o clima dentro desses dias. Porque, por exemplo, assim, num dia quente a gente vendeu mais sorvete, num dia frio a gente vendeu mais chocolate quente. De acordo com a variação da temperatura, a gente tem mais ou menos vendas de um produto. Então, este relatório, ele usa como base essas informações para poder gerar uma sugestão de compra ou de produção, em teoria, mais de acordo com o seu negócio. Então, ele vai trazer assim, o que seria vendido, qual a média geral vendida nesses dias com essa mudança climática, tá? Bom, agora o relatório 71, que é o de produtos por cliente. Ele vai trazer, assim, todo o consumo de um cliente. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Tem um cliente e todos os produtos que aquele cliente consumiu, para a gente poder ter um controle de qual a preferência do cliente. O relatório 4, que é o resumo de movimento, é o relatório assim que todas as lojas utilizam, um relatório muito utilizado, porque ele traz todas as informações referentes a faturamento. Ele vai trazer o faturamento, tem a opção de adicionar ou remover acréscimos de NFE, os descontos, e aqui dentro dos filtros, a gente só informa qual a data inicial e final que a gente quer buscar, tá? Pode ser um dia, pode ser uma semana, um mês, um ano, a gente informa aqui qual a data inicial e a final. O período, que seria o turno, você consegue tirar por turnos ou todos os períodos.
selecionar a loja, qual a loja que você deseja, trazer essas informações. Se deseja acrescentar o acréscimo de NFE. E também tem a opção de contabilizar ticket médio. Se você deseja saber qual o ticket médio, você altera aqui para sim. Aí ele vai trazer os resultados, tá? Aqui existem duas opções. Existe a opção de exportar, que ele vai pegar todas essas informações geradas do relatório e vai gerar um arquivo de Excel, vai fazer o download para o computador. E temos a opção filtrar. Dentro da opção filtrar, ele vai trazer todas as informações do relatório diretamente na tela. Então, se por acaso, eu vou aqui utilizar, vou colocar para filtrar para eu ver na tela. Ok, os valores aqui, tá ok. Então, agora eu quero gerar um arquivo Excel. É só clicar aqui em exportar que ele vai gerar o arquivo para você. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relatório 28, que é o relatório de assinadas, tá? Dentro dele, a gente consegue visualizar o histórico de assinadas de um cliente, tá? Aí, os filtros utilizados são a data inicial e final, qual as lojas que eu desejo, porque o mesmo cliente ele pode utilizar várias lojas da rede, o valor totalizado, o detalhado e o tipo, tá? Aí aqui ele vai trazer um resumo básico informando o nome do cliente, qual as informações de assinada, tá? Os valores de débito e os valores de crédito. O relatório 103, que é o de controle de assinadas, ele tem um controle melhor do que das assinadas, tá? Ele vai trazer como foi realizada o recebimento das vendas, você consegue ver o número do cupom, a data de operação e qual o valor, tá? Então, aqui, diferentemente do relatório 28, além de você ter aqui o nome do cliente e a loja, você consegue ter aqui o número do cupom. Então, você consegue localizar o cupom para descobrir o que o cliente comprou, tá? Aí aqui traz as informações de data, valores de débito e crédito, todas as informações aqui referente ao controle de assinadas, tá? Esse daqui a gente utiliza para ter um controle melhor. E temos o relatório 1, que é o de venda de produtos. Dentro dele, vai trazer uma lista detalhada com todos os produtos vendidos em um determinado período. Aí ele vai fazer a separação por subgrupo e fornecedor. Aí ele vai trazer aqui, como no meu exemplo, ele vai trazer aqui, ó, o meu subgrupo de cervejas, este fornecedor aqui, esse produto, a quantidade de produtos que foi vendida e o valor vendido, tá? Aí ele vai trazer aqui outras informações discriminadas por subgrupo, informando aqui o fornecedor, a quantidade e o valor. Bom, aí embaixo nós temos esses botões que eu havia falado, né? O mostrar campos. Dentro dele você consegue adicionar novos campos aqui, por exemplo. Aí eu quero que o meu relatório tenha loja. Eu gostaria que no meu relatório tivesse a coluna de loja. Clica aqui em mostrar campos, ele vai trazer aqui o campos elegíveis. É só clicar, segurar e trazer para onde eu desejo colocar. Se eu quiser colocar aqui o loja entre o código e o produto, eu consigo clicar, segurar, arrastar e soltar ele aqui. Ele vai inserir um campo aqui. Caso eu queira retirar, por exemplo, eu não quero saber o código do produto. Eu clico aqui no código do produto, seguro e arrasto para dentro do campos elegíveis. Aí ele vai sair daqui e vai ficar somente os outros, tá? Dentro do propriedades, como eu falei, a gente consegue informar a quantidade de linhas que eu quero que apareça no meu relatório. Eu quero que tenha só 15 linhas no meu relatório. Eu consigo alterar aqui dentro do propriedades. Eu consigo habilitar para que ele faça a curva ABC. Eu consigo habilitar diversas funções para tornar o meu relatório personalizado para minha utilização, tá? Dentro do atualizar, você consegue informar novos filtros para poder fazer uma nova busca.
E o imprimir, você consegue gerar um arquivo, tanto em Excel, CSV ou PDF, e você ainda consegue informar qual o formato que você quer, se você quer ele na horizontal ou na vertical, de acordo com a visualização que você deseja, tá bom? E aqui nós temos o pivô dinâmico, que eu vou falar mais para frente para vocês. Bom, o pivô dinâmico, ele mostra todo o relatório, só que com uma nova visualização, tá? Que aí você consegue configurar ele para que ele tenha uma visualização que você consiga colocar gráfico, mostrar um gráfico, dispor os produtos não, as informações do relatório de uma outra forma. Clicando nele, ele vai aparecer essa mensagem aqui, dizendo que as configurações padrões que foram configuradas dentro do Grid View, ele vai ser apagado. Se você deseja salvar, é só copiar para as minhas análises. Se tiver de acordo, é só clicar em sim, ele vai abrir a tela do pivô dinâmico, tá? Dentro dela, você precisa inserir os filtros, tá? O filtro utilizado é a data inicial, a data final, quais as lojas que você deseja que apareça nesse relatório. Aí você tem a opção de marcar lá grupo, subgrupo, fornecedor, setor, período, todas essas informações que você marcar, ele vai te trazer no relatório. Em seguida, seleciona as informações que você quer que apareça, é só clicar em filtrar. Aí ele vai aparecer o pivô dinâmico, tá? Para poder voltar para a tela, eu terminei de usar o pivô dinâmico, quero voltar para o relatório, é só clicar aqui em Grid View. Ele vai voltar para a tela anterior. Dentro do Mostrar Campos, assim como na tela anterior, você consegue adicionar ou remover campos, opções aqui, tá vendo? Por exemplo, eu quero remover aqui o grupo. Eu clico em grupo, trago para cá, clico seguro e arrasto para cá. Ele não vai mais aparecer aqui para mim. Ou então, eu quero que apareça produto. Eu clico aqui e arrasto ele para fora, tá bom? É isso. Para poder retirar algum campo do relatório, é só clicar lá, clicar, segurar, arrastar para dentro do campos elegíveis. Ele vai aparecer aqui o xizinho e não vai aparecer mais aqui, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o mostrar gráfico. Dentro dele, o que acontece? Você vai selecionar todas as informações do relatório que você quer que gere um gráfico. Então, vamos por aqui. Eu quero que esses campos aqui apareçam no meu relatório. Eu vou clicar em quais campos eu quero, clicar, selecionar todos eles, seleciono todas as informações que eu quero e clico em mostrar gráfico. Ele vai aparecer para mim essa telinha aqui. Por padrão, ele vai vir como colunas, tá? Caso você queira alterar, é só clicar aqui nessa setinha para baixo e selecionar aqui, ó. Não, eu quero colunas pilha, ou eu quero quero linhas e pontos, área, ponto somente, pizza, qualquer forma de gráfico, qualquer tipo de gráfico que eu quiser, eu consigo selecionar aqui, que ele vai alterar o estilo do meu gráfico. Aí temos o botão opções, tá? Dentro do botão opções, a gente consegue selecionar algumas informações para padronizar o nosso pivô. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o totalizador. Esse botão, ele serve para configurar o totalizador da análise, tá? Aí você consegue, clicando nele, ele vai aparecer essa telinha aqui de totalizador. Aí você consegue informar dentro daquele campo se é soma, se é mínimo, se é máximo, média, desvio padrão P, variação e variação P. Então, você consegue selecionar qual é o totalizador para aquele campo. Em seguida, é só clicar em salvar, que ele vai padronizar a informação que você colocou lá. Temos o botão condição. Dentro dele pode ser adicionada uma lista de condições que vão auxiliar na separação das informações pesquisadas. Vai ser exibida na tela a definição da condição.
Maiores valores, que é para você realizar a configuração de maiores valores. Sumarização, dentro dele você consegue adicionar um campo que vai fazer a sumarização dos dados, tá? Com essa função é possível a gente definir um campo, um tipo de sumarização e um título. Pode ser definido mais do que um campo. Expressão, que é utilizado para adicionar um campo, que é uma expressão matemática. Dentro da tela de configuração, é necessário definir o título, o operador da expressão, escolher uma função, os campos da expressão e o formato. Aí, para validar se a expressão está correta, é só clicar no botão de validação ao lado direito da tela, dentro do campo que aparece de expressão, tá? E temos o botão mostrar, que a gente consegue marcar e desmarcar quais os totais vão ser exibidos. Temos também o botão atualizar, que a gente consegue informar novos filtros para poder realizar uma nova pesquisa, e o botão imprimir, que ele vai gerar uma caixa de diálogo com uma pré-visualização para impressão, tá? E dentro dele você consegue salvar o relatório de 3 maneiras: Excel, CSV e PDF, tá? Você consegue salvar o relatório ou você consegue visualizar a impressão clicando em imprimir. Bom, gente, nossa apresentação sobre relatórios foi essa hoje, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar no chat. Como eu informei no início, hoje, infelizmente, nós não temos nenhum especialista para poder nos auxiliar com as dúvidas, mas nós estaremos pegando todas as dúvidas, passando para o time responsável, e nós vamos retornar para vocês com todas as respostas, tá? Isadora, tem alguma dúvida? Alguém comentou alguma coisa? Até o momento ainda não. Estamos aqui aguardando as dúvidas. Ok. Ivani, a Priscila está perguntando se você pode falar um pouco mais sobre relatório balancete. Então, foi o que eu falei no início. Alguns relatórios, geralmente os clientes têm mais dúvidas e esses relatórios a gente vai pegar para poder fazer uma nova apresentação. Então, por favor, mandem os temas que vocês têm, os relatórios que vocês mais utilizam e têm dúvidas para a gente poder fazer uma nova apresentação detalhando cada um deles. Aí a gente vai falar sobre os campos, exatamente como cada campo funciona, que aí a gente consegue tirar mais dúvidas. Já anotei aqui os pedidos dos relatórios, né, tanto de balancete quanto de CMV, e aí será organizado futuramente. Eu agradeço a participação de todos. Ivani, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigada a você, obrigada a todos. Até a próxima. Boa tarde, pessoal. Até mais.